boa noite a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. E olha, eu trago bastidores para vocês da briga aí entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF. Mais especialmente na briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Como você sabe, Alexandre de Moraes intimou o presidente Jair Bolsonaro a ir depor na PF e o presidente Bolsonaro não foi. Muitos esperavam que o Bolsonaro subisse o tom para cima do Alexandre de Moraes, mas eu disse para vocês que isso seria impossível, porque hoje o Bolsonaro está na mão do Centrão. Então o Bolsonaro não tem muita margem para ficar contra o STF ou promover aquela batalha que aconteceu no ano passado, ok? Porque o Bolsonaro perderia o apoio do Centrão e não tem mais como saltar de partido nessa altura do campeonato, tá, pessoal? Então a situação é muito séria. Então o Bolsonaro teve que baixar o tom. E o que é que tiveram que fazer? Para salvar o presidente Jair Bolsonaro dessa nova confusão, tiveram que novamente recorrer ao Michel Temer. É isso daí. Temer salva o presidente Jair Bolsonaro novamente. E eu vou trazer todos os detalhes para você aqui agora. Quero comentar com vocês também sobre a denúncia do ministro da Educação, que foi denunciado pelo PGR, Augusto Aras. E olha, diante de uma denúncia que é feita pelo PGR, é muito possível que haja queda do ministro da Educação, tá, pessoal? O Milton Ribeiro deve sair fora aí da direção do Ministério da Educação. Como é ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro deve pôr alguém, né, no Ministério da Educação que tenha mais cuidado, né, que faça um marketing melhor, que use melhor a imagem da educação esse ano, né, para trazer votos para o presidente Jair Bolsonaro e para o Centrão dos estados também, porque a pasta da educação é uma pasta que recebe um recurso muito grande, como vocês sabem muito bem. Então tem muita notícia para trazer para vocês. Deixa bastante curtida nesse vídeo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que eu vou trazer todos os detalhes para você agora. Assim como da outra vez, quando o presidente Jair Bolsonaro fez aquela grande manifestação do 7 de setembro e dizia que não ouviria mais Alexandre de Moraes, e chegou até a dizer que o Fux deveria, né, demitir o Alexandre de Moraes ou enquadrar o Alexandre de Moraes, porque senão algo aconteceria com o STF. E aí o Bolsonaro percebeu que a situação saiu fora de controle e recorreu a este homem aqui, ó. Esse vídeo aí, pessoal, foi postado pelo próprio Michel Temer, pela equipe do Michel Temer, pois o Michel Temer acreditava que, diante da ação que ele teve, salvando, digamos assim, o governo Bolsonaro e entrando numa crise que parecia que iria para uma situação irreversível, ele ter entrado e salvado a situação, ele solta esse vídeo aí como se fosse o salvador do Brasil. Na verdade, ele foi o salvador do governo Bolsonaro, acalmou e apaziguou a situação, porque já se comentava de um movimento dentro do Congresso para impeachment o presidente Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, Michel Temer botou o presidente Bolsonaro para conversar com Alexandre de Moraes e os dois se entenderam. No outro dia, o ministro da Justiça foi na casa do Alexandre de Moraes e aí fizeram, eu não sei o que, né? Muitos comentam um grande acordo aí e a coisa se apazigou. E dessa vez o Bolsonaro, em ano eleitoral, resolveu novamente comprar uma briga com o Alexandre de Moraes. Mas eu disse para vocês que era uma briga perdida. Eu disse isso para vocês, que o Bolsonaro não entraria em briga com o Alexandre de Moraes exatamente no ano eleitoral, porque o Bolsonaro não tem mais margem para onde correr. Então, o que aconteceu? Então vieram os bombeiros do governo Bolsonaro, como eu disse para vocês, tentaram acalmar a situação e enquadrar o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro se comprometeu a não entrar em nenhum novo atrito com o Alexandre de Moraes, que vai ficar feio, né, pessoal? Já chamou o Temer uma vez para salvar o Bolsonaro. O Temer salva o Bolsonaro agora pela segunda vez. Vai ter uma terceira, será? Não sei. Então vamos ver aqui, porque os jornais hoje trazem essa informação. O que aconteceu? O Temer
comentando com alguns amigos que sim, foi chamado para salvar o presidente Jair Bolsonaro e interviu novamente na questão. Vamos ver aqui, ó, o Robson Boni, no Radar de Veja, traz essa informação aqui, ó. Temer entra em campo de novo para reduzir atrito entre Bolsonaro e Moraes, né? Tá aí, ó. Ex-presidente mandou recado ao ministro do STF pedindo uma solução intermediária no impasse sobre o depoimento à PF. Então tá aqui, como vocês sabem, o Moraes foi escolhido pelo Michel Temer para ser ministro do STF e o Moraes era promotor de justiça, pessoal. Então é um cara de briga. Por isso que cair em briga com o Moraes é briga interminável. O Moraes não arreda o pé, vai para cima. Então tá aqui, ó. Depois de exercer o papel de pacificador entre o Jair Bolsonaro e o STF na crise de setembro do ano passado, o ex-presidente Michel Temer entrou em campo novamente nos últimos dias para tentar reduzir a fervura na mais recente crise envolvendo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Olha isso daqui. Procurado por um aliado direto de Bolsonaro no governo, Temer ouviu um pedido de ajuda para que tentasse mediar o conflito aberto pela ordem de Moraes para que o presidente prestasse depoimento presencial na superintendência da PF, até a última sexta-feira, não era o caso. Temer, depois do apelo do integrante do governo, diz ter mandado um recado pacificador ao ministro do Supremo. Recebi um chamado de gente do governo que queria pôr água na fervura. Aí mandei um recado ao ministro para que seja encontrada uma solução intermediária nesse conflito, para tentar uma saída que não crie mais, né, problema para ninguém, diz Temer. Então, o que acontece aí, pessoal? Michel Temer novamente confirma que foi procurado pelo presidente Jair Bolsonaro para novamente intermediar. Agora, não está vindo de tantos detalhes, tanto é que Michel Temer chegou até a dizer para a Folha de São Paulo que não foi chamado dessa vez. E hoje ele já confirma que sim, ele foi chamado. Então vamos aqui para passar para vocês o que aconteceu. Já saiu uma informação que o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a não mais entrar em conflito com o Alexandre de Moraes. Essa informação é confirmada por vários jornais hoje. Integrantes do governo disseram que há um ajustamento de conduta do presidente Jair Bolsonaro. Está aqui até o Valdo Cruz, né? Assessores esperam que Bolsonaro não ataque mais Alexandre de Moraes. Isso aí, com certeza, Centrão, Ciro Nogueira, Valdemar Costa pegaram pesado no presidente. Depois de faltar o depoimento determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro evitou atacar o ministro no final de semana. Assessores, né, palacianos, esperam que Bolsonaro mantenha essa postura, a fim de não contribuir para a volta de clima de guerra entre o executivo e o judiciário. Na avaliação do auxiliar do presidente, ele já mandou recado que desejava, ao não comparecer ao depoimento no inquérito que investigava se Bolsonaro vazou dados sigilosos relacionados às urnas eletrônicas, e foi aconselhado a não acirrar mais os ânimos pela área moderada do governo. Já os radicais, olha aí, esperavam exatamente o contrário, que ele disparasse críticas contra Moraes. Só que aí tem o Centrão, né? A novela do depoimento ainda não terminou. A Polícia Federal deve informar oficialmente entre segunda e terça-feira a ausência do presidente no depoimento, tá? Com isso, o ministro Alexandre de Moraes definirá os próximos passos do inquérito. Em princípio, como o ministro do STF recusou o recurso da Advocacia Geral da União, por perda de prazo, o depoimento continua no inquérito. Então, Bolsonaro vai ter que depor. A dúvida é se Moraes vai remarcar uma nova data ou vai orientar a PF a concluir o inquérito, diante da decisão do presidente de não comparecer. Na volta ao trabalho judiciário nessa terça, o plenário deve analisar, por sinal, como deve ser o formato de um depoimento de um presidente. Então, o que acontece aqui, pessoal? Já vou passar para vocês. As informações que estão saindo, que estão rodando por aí, que depois da conversa do Alexandre de Moraes com Michel Temer, que já acertou tudo com o governo, Alexandre de Moraes deve reagendar uma nova data para o presidente Jair Bolsonaro ir até a PF depor. Mas o presidente Jair Bolsonaro vai depor. Ele vai à PF fazer um depoimento presencial. Como que ele vai entrar na PF? Se escondido, sem ninguém saber, se vai se aproveitar de algum subterfúgio e ir na PF depor, mas ele vai depor. A questão é que Bolsonaro terá que depor. Saiu informações também, informações fortes aqui, até do Valor Econômico, dizendo que alguns ministros do STF, Cássio Nunes, o Mendonça, Gilmar Mendes e outros, pediram que o Bolsonaro não entre em atrito com Alexandre de Moraes. Isso por quê? Porque vários processos do Bolsonaro serão julgados agora no STF, né? Bolsonaro terá várias rodadas de julgamento e até o caso do senador Flávio Bolsonaro passará por julgamento, a questão da rachadinha pelo STF, e o Bolsonaro pode ter uma grande derrota no STF sem não mudar a postura.
Né? Então, muitos acreditam que o Bolsonaro deve baixar o tom agora, com medo de ele ter grande derrota dentro do STF nas próximas votações que vão acontecer, tá? Ele pode ter um STF cada vez mais, digamos assim, não muito bom com o presidente Bolsonaro nas votações. Então, o Bolsonaro deve baixar o tom, porque tem várias coisas para ser julgada aí. Mas eu acho que o principal é porque o Centrão não permitirá que o Bolsonaro entre em guerra aberta contra o STF, porque o maior derrotado seria o próprio Centrão nessa questão. Uma outra informação que saiu para todos nós foi que a AGU, né, Advocacia Geral da União, entrou com uma ação tentando tirar o processo da mão do Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Mas não adianta, isso não funciona. Tá aqui, ó. Vazamento de dados. A AGU tentou tirar Moraes do inquérito de Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? O Augusto Aras se manifestou pela continuidade do inquérito. Então, olha bem, o próprio Augusto Aras se manifestou a favor de que o inquérito aí da PF, né, do vazamento de dados, fique na mão do Alexandre de Moraes. Então, a situação é muito séria. O próprio Aras apoiando o Moraes. Então, o inquérito continuará na mão do Moraes. O Alexandre de Moraes vai dizer também que não vai abrir mão do inquérito. O Alexandre de Moraes é de guerra. O Alexandre de Moraes é de briga. Ele geralmente não dá passo para trás. Ele dá para frente, parte para pancadaria. Então, se o Bolsonaro quiser uma briga aberta com o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro deve ser o maior perdedor, porque é ano eleitoral, e fora isso que Alexandre de Moraes deve assumir a presidência aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o que pode ser péssimo para o presidente Jair Bolsonaro, tá, pessoal? Porque o Alexandre de Moraes não deve recuar. Agora, vamos aqui, porque o Matheus Leitão trouxe uma análise aqui, baseada em informações que ele tem de bastidores também, que ele disse que o Bolsonaro irá sim fazer esse depoimento e será remarcada a data do depoimento. Tá aqui, ó. O Bolsonaro tem como fugir de Moraes? O presidente descumpriu a ordem do STF, mas não vai conseguir escapar do depoimento. E é verdade. Tá? E foi o que o Temer pediu ao Alexandre de Moraes, para remarcar. E o Alexandre de Moraes demonstrou que vai remarcar o depoimento. Tá? O presidente Jair Bolsonaro desafiou a justiça ao descumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de prestar depoimento presidencial à PF. Mesmo tentando manter sua pose de rebeldia contra as instituições, Bolsonaro não tem para onde fugir. Moraes vai continuar por um bom tempo com um processo que compromete o presidente. Olha aí. Com 53 anos, o ministro está longe de se aposentar e tem nas mãos investigações importantes como o inquérito das fake news, os atos antidemocráticos, os vazamentos de informações sigilosas, processo que motivou a determinação do depoimento a qual Bolsonaro faltou. Bolsonaro teria faltado ao depoimento porque não queria ser visto entrando na PF. A imagem do presidente em frente ao prédio da PF certamente rodaria o país. Esse seria o maior medo do Bolsonaro. Moraes deve remarcar o depoimento e pode ser, inclusive, que Bolsonaro consiga entrar na PF sem ser visto, né? Ainda que continue a atrasar o depoimento, além de não ter para onde fugir, Bolsonaro terá que encarar o fato de que Alexandre de Moraes assumirá a presidência, como eu disse, do TSE, em agosto desse ano. As vésperas das eleições, ao que tudo indica, não serão nada positivo para o atual presidente. Então, Moraes deve enquadrar muito o Bolsonaro. Antes de assumir a presidência, Moraes já assume como vice-presidente do TSE em fevereiro, com Fachin no comando do órgão. Não tem saída. Em algum momento, o Bolsonaro não vai conseguir mais fugir de suas responsabilidades. Se não conseguir se reeleger, o cenário já é difícil, ficará ainda mais crítico para ele. Uma pena que, mesmo diante desses fatos, o presidente insiste em ignorar ordens e desafiar a autoridade do país. Então, já está apaziguada essa questão. O Bolsonaro vai depor sim na PF, vai ser escolhida uma outra data pelo Alexandre de Moraes e o Bolsonaro vai. Bolsonaro não escapará do Alexandre de Moraes. Então, comenta-se aí que o maior medo do presidente seria ser visto entrando na Federal, né? E aquela imagem, né, do Bolsonaro entrando na Federal, a mídia tirando foto, e o Bolsonaro achou que isso seria péssimo no ano eleitoral, ok? Por isso o Bolsonaro não foi, segundo é o que se comenta nos bastidores. Pessoal, virando a página desse assunto aí, como vocês sabem, o Aras denunciou, né, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é um pastor presbiteriano. O Milton fez um comentário num evento, comentando sobre o movimento Homo Pontim, você sabe o quê? E que aconteceu várias ações de partido contra o Milton Ribeiro, e o Aras resolveu denunciar o Milton Ribeiro.
ele deve ser julgado pelo STF e muito provavelmente Milton Ribeiro deve perder o cargo como ministro da Educação, tá? Eu acho que isso aí tudo corrobora para o momento que o Bolsonaro quer um outro ministro da Educação. O Bolsonaro vai querer um ministro da Educação mais ativo, que faça uma campanha melhor pela sua imagem. Então, Bolsonaro deve botar o Ministério da Educação na mão de uma outra pessoa, até diante dessa denúncia aí que o Milton Ribeiro acaba de receber. É o que eu estou achando diante de toda essa situação. Porque você fica pensando, por que o Aras iria denunciar o ministro da Educação do governo Bolsonaro, se ele não denuncia ninguém? E agora faz essa denúncia. Então, estranho. Parece já que já tem um jogo aí para tirar o Milton mesmo do Ministério da Educação, né? Tem uma desculpa perfeita, e o Bolsonaro conseguir pôr um outro nome no Ministério da Educação. Eu acho que é esse movimento que está sendo criado, né? Com uma substituição aí para o Milton Ribeiro, e aguarde e vamos ver se eu estou certo aí no meu pensamento, tá bom? Muito obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos.